Hoje é dia de Stop Bolsonaro Mundial. Quero agradecer a todos que já nos seguiram desde duas primeiras painéis que já foi apresentadas aqui, que foram belíssimas, agradecendo aos nossos convidados desse painel e agradecendo todos que estão nos acompanhando nas nossas redes sociais, agradecer também os nossos parceiros que estão retransmitindo essa live, não, que está nos acompanhando nessa maratona desse dia. E é isso, agradecendo a todos. Esse é o nosso painel que fala sobre a crise socioambiental no Brasil, né? E nós sabemos que há anos os cientistas vêm alertando para os riscos de uma pandemia viral com profundos efeitos sanitários, sociais e econômicos. A crise climática e ambiental, resultado das nossas práticas predatórias, tem relação direta com a emergência e alastramento desse e de outros futuros vírus. O Brasil já convive há anos com a malária, a dengue e a zika. A crise ecológica brasileira, obviamente, é bem anterior a 2018, mas o governo atual tem atuado de forma sistemática e sem precedentes para promover o desmonte da estrutura de proteção e o desenvolvimento socioambiental no país. As conquistas e direitos socioambientais garantidos pela Constituição de 1988 estão ameaçados e vêm sendo destruídos em tempos recordes. A flexibilização da fiscalização, a paralisação de cobranças de multas ambientais, a diminuição de operações de campo, a autorização indiscriminada do uso de agrotóxicos são exemplos dessa política de devastação. O relatório Passando a Boiada, apresentado no dia 21 de janeiro, há exatamente 10 dias, pelo Observatório do Clima, mostra os detalhes desse projeto destrutivo. Esse relatório apresenta as medidas, omissões e práticas que, pelo segundo ano consecutivo, promove o desmonte ambiental, desmatamento recorde, militarização dos órgãos ambientais de fiscalização e, sobretudo, o menor orçamento para a pasta do meio ambiente do século XXI. A pauta ambiental e climática no Brasil sofre retrocessos inimagináveis e em escala assustadora. Este governo adotou a destruição do meio ambiente como política e sabota os instrumentos de proteção dos nossos biomas, sendo responsável direto pelo aumento das queimadas e desmatamentos. O governo federal não trabalha para encontrar soluções à crise socioambiental no Brasil, mas é o ator relevante e incentivador das piores práticas ambientais. Em sua agenda, não somente está ausente toda e qualquer política de proteção ambiental aí aos povos indígenas e tradicionais, que são as nossas reservas de sabedoria para o manejo de terras e biomas. Também as medidas de política, de pesquisa, desenvolvimento e estímulo para uma economia sustentável estão completamente relegadas ao vazio. E para concluir, o governo Bolsonaro é a máxima expressão de uma elite nacional que se utiliza do saque inescrupuloso aos bens e riqueza do país e de métodos cada vez mais antiéticos, negando a ciência, que tem profundo desprezo às instituições democráticas e usa a mentira e a difamação como prática política, principalmente pelos meios digitais invadidos pelas fake news. E, deste modo, favorecendo os interesses dos grandes latifundiários que lucram muito e pagam pouco e detestam todo e qualquer tipo de direito dos trabalhadores. O grande negócio ambiental e agrícola agradece. Sustenta e é sustentada por esse projeto de destruição do meio ambiente e dos direitos humanos e trabalhistas. Neste nosso painel, discutiremos tanto o que vem nos ocorrendo para conhecer ainda melhor a situação, como os nossos projetos, ideias e iniciativas para proteger e semear nosso futuro e, em consequência, o futuro de toda a humanidade. E dito isso, e sem mais delongas, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados aqui. Obrigada. Nós aqui temos a Ângela Mendes, a nossa coordenadora do Comitê Chico Mendes e militante socioambiental. Bom dia, Ângela. Obrigada pelo convite, pela presença. Nós também temos o professor João Bosco Serra, que é engenheiro civil, doutorado em meio ambiente, em recursos hídricos e saneamentos pela Universidade Federal de Minas Gerais e foi também secretário nacional de recursos hídricos do Ministério do Meio Ambiente do
do governo Lula do ano 2013 a 2007. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia. Vamos começar então, porque aqui a gente tem que ir correndo, ter um roteiro bonito, grande aí, e a gente quer aproveitar o máximo de vocês dois aqui. Agradecendo sempre as pessoas que estão aqui, nos acompanhando. Cliquem no like, compartilhem essa live. Vamos lá? Posso começar então com... Quero sentir a voz da Ângela Mendes, que eu já conversei com ela anteontem, dizendo que era uma honra estar com ela. Ângela, filha do Chico Mendes, que deixou um legado que até hoje acompanha a todos nós. Uhum. Seria possível fazer uma síntese da questão do uso dos recursos da floresta em equilíbrio com o meio ambiente? Bom dia. Eu queria primeiro começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, né? Parabenizar o Grupo Stop Bolsonaro Mundial por toda essa movimentação que vocês têm feito. Maravilhoso, sim. Né? E dar bom dia também a todos e todas que estão nos assistindo. Bom, essa síntese ela é muito, muito mais clara e fácil de fazer do que a gente imagina, né? Os povos indígenas, eles habitam essa região, né? Não há décadas, mas há séculos, né? E, ao longo desse tempo, conseguiu maravilhosamente, né, esse equilíbrio, né? Eles foram milhares, né, e conseguiram manejar brilhantemente os recursos naturais de tal modo que, né, não se via degradação, né, pela sua própria cultura de nômades, né? Então, e os extrativistas, os seringueiros, as populações tradicionais de floresta que vieram, né, a seguir, que ocuparam essa floresta a seguir, e que aprenderam muito isso com os indígenas, né? A partir desses conhecimentos tradicionais, também, né, passaram a fazer a viver essa relação harmônica, né, entre produção e equilíbrio da floresta. Acho que é bem específico o caso dos seringueiros, né, ribeirinhos, que o Acre, por exemplo, a primeira ocupação, aí, o primeiro ciclo da borracha, na década, né, no século XIX, ali por volta de 1870, de lá para cá, né, a cultura do seringueiro ele foi se formando e tendo como base, né, os conhecimentos tradicionais indígenas, né? Então, eles aprenderam muito, e aprenderam, inclusive, como, né, viver da floresta com a floresta, né? E isso foi muito interessante, toda, né, essa convivência até hoje, né? E, claro, não foi uma coisa fácil, né? Porque tiveram os conflitos no início, mas hoje é uma grande população tradicional, né, que protege, que vive e que tem esse papel de guardiões da floresta a partir dos seus conhecimentos e usos tradicionais da floresta e dos recursos naturais. Então, açaizeiro, castanheiro, seringueiro, né? Hoje, a floresta oferece uma série de produtos extrativistas, né? Assim como tem também na sua composição uma série de populações, né, que fazem uso dos seus recursos, mas que mantêm esse equilíbrio com a floresta justamente porque não vivem, né, sem a floresta. Então, no caso dos indígenas, o seu território, a floresta, é o seu próprio espírito, né? Não existe povos indígenas sem o seu território, sem a sua cultura, né? Assim como o extrativismo, o extrativista é a própria identidade, né? Do seringueiro e do castanheiro. Então, sem floresta, não existem essas populações tradicionais,
né? E muitos dos lugares, em muitos territórios, por exemplo, a reserva extrativista Chico Mendes, né? Que foi uma das primeiras reservas extrativistas criada aqui no Acre, né? Ela tem quase 1 milhão de hectares e quase 1 milhão de floresta protegida. Esse quase 1 milhão de hectares, que na verdade são 970 mil hectares de floresta, né? Se você for olhar o mapa de evolução de desmatamento da região, você vai ver que a reserva ela serviu como uma grande barreira ao desmatamento, né? Então, essa modalidade de território, e é isso que as populações da floresta, né, fazem, elas lutam pelos seus territórios, pela conquista e pela defesa daqueles que já foram conquistados, né? E é essa relação entre território e espírito, né, culturas e tradições que mantém esse equilíbrio da floresta e que traz essas populações como grandes guardiãs, né, de todo esse conjunto, por exemplo, da Amazônia brasileira. Opa! Então, é valorizar e respeitar os nossos guardiões, não? Obrigada, Ângela. Agora, João Bosco, como especialista em meio ambiente e como ex-gestor de políticas públicas, o que o Estado pode fazer para promover o desenvolvimento sustentável? Bom dia, Ivanilde, bom dia, Ângela, bom dia a todos que nos estão nos assistindo. Agradecimentos aí pelo convite, né, pela honra de estar aqui participando desse ato mundial do Stop Bolsonaro. E um abraço aí também para a Flávia e o Magrão, que está dando um apoio aí, né, a essa transmissão. Primeiro eu queria falar, me veio uma boa lembrança aqui, uma triste e boa lembrança, viu, Ângela? Eu, em 88, fui eleito vereador pelo PT em Belo Horizonte e tivemos a triste, né, o falecimento aí do seu pai, do Chico Mendes, dia 22 de dezembro, e eu tomei posse como vereador e todos os nossos vereadores do PT e outros que acabaram assumindo, tomamos posse de luto, né, pela morte do Chico Mendes, e com uma faixa, e chamando atenção para a sociedade aqui, né, aqui em Minas, da importância, né, da vida e da luta de Chico Mendes, e a importância, né, dessa luta ambiental. Eu fui o primeiro parlamentar com a questão ambientalista aqui em Minas, com esse mandato, 88, e essa boa lembrança aqui, é uma alegria, né, estar contigo aqui nesse encontro. Olha, Ivanilde, o que o Estado tem que fazer para promover o desenvolvimento sustentável? Fazer exatamente o contrário que esse governo militar, ecocida e genocida tem feito, né? O governo que está desmontando a política ambiental, desmontou o CONAMA, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os vários colegiados. Então, é preciso retomar a participação e o controle social nas políticas ambientais do país, nas demais políticas, nas políticas sociais, porque o governo agiu como um todo nas várias áreas, né? É preciso desmilitarizar a Amazônia, né? Porque hoje militarizou, o governo está militarizando a Amazônia, a gente precisa retomar, né, o envolvimento da sociedade e dos povos tradicionais e das entidades e dos governos do Estado, inclusive, das prefeituras, com uma participação mais efetiva, mas com o objetivo de preservação, né, dessa região. A gente precisa acabar com a censura, com a intimidação, com a perseguição aos ambientalistas, a perseguição que tem os servidores, né, das áreas ambientais no país. Então, a gente precisa retomar e valorizar esses servidores, a gente precisa valorizar o papel e a importância do papel do Estado, né, na política ambiental do país. Nós precisamos retomar e fortalecer a fiscalização, né? Temos que retirar aí, com essa fiscalização, retirar os garimpeiros, os madeireiros, né, os mineradores, todos que estão invadindo as terras indígenas, invadindo os quilombos, invadindo as áreas dos povos tradicionais, né, ocupando as unidades de conservação. Então, a gente precisa fortalecer, né, essa questão da preservação
desses nossos ambientes, dos nossos espaços, e retomar as várias políticas, né? Uma postura de uma mudança da matriz energética é fundamental, né? Para o país. O país tem uma potencialidade imensa, né, de trabalhar, de ter, avançar na energia solar, na energia eólica, né? Já vem avançando, mas muito pouco ainda, né? Para a gente depender menos e não depender mais, não precisar construir mais barragem nesse país, não precisar, né, ficar tão dependente dessa matriz mais poluidora, né? E mesmo do petróleo, a gente tem aí o etanol, tem uma série de questões aí que a gente pode estar trabalhando, né, em relação a essa questão. Então, a outra questão fundamental, né, recuperar e aumentar o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, das políticas ambientais, que foi reduzido drasticamente, né? Nós tivemos aí também os fundos ambientais sucateados, completamente sucateados, né? Um governo que abandona o Fundo Amazônia, né? Entrega, quer dizer, o apoio e das parcerias, que não conta, né, com a parceria, e esse ato Stop Bolsonaro mostra isso, né? É na parceria que a gente vai conseguir construir, derrubar esse governo, né, para colocar efetivamente um governo comprometido aí com as questões socioambientais nesse país, né? Então, nós temos aí também um governo que, recentemente, né, dentro da sua linha de privatização, privatizou o saneamento, com viés também, com perspectiva, querendo privatizar as águas. Então, nós temos que dar um stop nisso, nós temos que parar esse processo privatista desse governo e, pelo contrário, né, num modelo de desenvolvimento, eu não gosto de falar muito de desenvolvimento sustentável, eu gosto de falar de sociedade sustentável, eu prefiro usar esse termo. A gente precisa construir, né, uma sociedade que esses valores sejam importantes para ela, né, e que eles, efetivamente, possam fazer a diferença, né? Porque, na verdade, esse processo de construção da sociedade, né, de uma nova cultura, de um novo movimento, é fundamental. Hoje, infelizmente, a gente tem uma parcela não é só um governo fascista, a gente tem uma parcela da sociedade fascista que sustenta, né, e que dá vazão a essa questão. Então, a gente precisa ganhar esse discurso, a gente precisa ganhar essas mentes, esses corações, para que a gente possa reconstruir, né, uma sociedade em outras bases, em bases sustentáveis, saudáveis, né, respeitosa, amorosa e etc. Então, acho que o eixo, né, fundamental, porque um governo ele não se faz, né, por quem está no poder, ele se faz por uma sociedade, né, e esse foi, por exemplo, a experiência com o governo Lula, né, o governo da Dilma, foi a experiência do envolvimento e da participação da sociedade. Quantas conferências nós não tivemos no Brasil, né, para discutir as políticas públicas e para a implementação dessas políticas públicas? Então, retomada desse papel fundamental da sociedade no destino do país é fundamental. Então, por isso, a democracia, mas a democracia mais efetiva, não essa democracia que está aí, porque, na verdade, nós temos um governo militar, como eu disse, ecocida e genocida, né, que tem saudades e que tem aí da ditadura, que querem efetivamente trazer esse regime que ninguém de nós queremos. Nós queremos efetivamente uma democracia com a participação e envolvimento de toda a sociedade. É só com isso que a gente vai construir aí uma sociedade sustentável e que um desenvolvimento sustentável na sequência. Muito bem, obrigada. Eu já anotei aqui, que agora eu vou adotar, né, que é a sociedade, o desenvolvimento da sociedade sustentável. Agora eu vou adotar essa narrativa, não vou falar mais não. Obrigada, professor. Construção de uma sociedade sustentável, né? Viu só? Gera um desenvolvimento. Construção. Já anotadinho, agora eu vou usar sempre essa palavra, professor. Obrigada. Antes de tudo, eu quero agradecer a comunidade que está nos seguindo, a Maria Luísa Pinho Pereira, que dá um bom dia, e parabéns aos organizadores e participantes militantes na luta pela vida e a organização dos trabalhadores pela sociedade socialista. Fora Bolsonaro, a sua corja, viva o poder popular. A Cláudia Camilo, bom dia, Claudinha, que ela que fez toda essa articulação também para esse painel. Obrigada, minha linda. Eu chamo ela de minha diretora, que ela me dá ok, pode ir à frente. A Marisa Aragão, Fora Bolsonaro Mundial, a João Vitor. Galera, obrigada por nos acompanhar. E vamos seguir aqui, né? Porque tem muitas perguntas e o tempo é aquilo que a gente tem, não?
Ângela, a questão da crise socioambiental envolve problemas complexos. O latifúndio é incompatível com a floresta, pois não se trata de hectares. A disposição, mas do ecossistemas não adaptável e essa forma de produção. Você poderia explicar o efeito do agronegócio no ecossistema da Amazônia? Bom, eu não sou nenhuma pesquisadora no assunto, né? A minha fala é a partir do que eu vivencio e do que eu aprendo na minha militância no dia a dia. Se por um lado a gente sabe, né, que o agronegócio brasileiro, que é a menina dos olhos, né, do presidente, né, é parte que compõe o PIB, né, é a maior parte que compõe o PIB brasileiro, que é altíssimo, né? Por outro lado, o agronegócio ele é extremamente agressivo e predatório ao meio ambiente, né? A Amazônia brasileira, né, ocupa cerca de 60% do território, né, do nosso território, já foi, desses 60%, 20%, né, já foi degradado, né? Nós estamos chegando aí perto daquele limite de não retorno que os pesquisadores tanto alertam. E quais os fatores, né, quais os principais fatores para que estejamos nesse limite? Exatamente a produção do agronegócio, que é composto principalmente da carne de gado, né, do gado, né, dos grãos, principalmente a soja, da madeira, da mineração, né, que são produções, né, que acontecem principalmente dentro da Amazônia, né? Claro que em outros biomas, em outros lugares do Brasil, mas principalmente na Amazônia. Então, isso tem levado a Amazônia a esse tanto de degradação com toda essa velocidade, na verdade. E o governo só tem olhos para isso, né? Só tem olhos para que o agronegócio, né, pode produzir e pode contribuir com a riqueza econômica do país. Né? E aí se trata do lado econômico do país. O que é, na verdade, um grande erro que se comete. Porque se a gente, né, percebe que a grande produção, né, das commodities, como se chama, né, como eles chamam, se dão na Amazônia, né, é por conta de uma característica, por conta das qualidades que a Amazônia tem, né? Então, preservar essas qualidades deveria ser, na verdade, uma estratégia, né, de negócio desse povo, né? Porque esses recursos naturais da Amazônia, a água, que é um bem preciosíssimo, ela é utilizada em todos os processos aí do agronegócio, seja na pecuária, né, seja na agricultura, na irrigação. Se gasta muita água na irrigação, se gasta muita água na indústria pecuária, né? Assim como se usa também muito agrotóxico. Então, e aí a nossa população ela fica à mercê de uma série de perigos e de riscos, porque isso traz, né, além do que a gente vem acompanhando, e aí o professor João Bosco falou, e você, Ivanilde, descreveu muito bem na tua fala, fez uma síntese maravilhosa de tudo que a gente vem vendo, né? Como o desmatamento ele vem crescendo ano a ano para atender, né, aos interesses dos setores do agronegócio. A gente vê alguns setores já tentando reverter isso, tentando trabalhar, né, em outra perspectiva, né? Tem um setor do agronegócio, né, que vem despontando aí justamente, né, com essa preocupação, mas isso não é uma preocupação da grande maioria do setor, né? Então, a preocupação é o número alarmante dos desmatamentos, né, queimadas,
e que vem acarretar justamente hoje nas mudanças climáticas, nas questões das mudanças climáticas que a gente já está sentindo muito nos extremos, né, climáticos. Ou é muita estiagem, nós tivemos isso aqui no Acre esse ano de 2020, uma estiagem enorme, né? Ou é muita água, muita alagação. Então, não há como não ligar uma coisa a outra, né? A pressão que o agronegócio vem fazendo sobre tudo sobre a floresta amazônica, ela traz uma série de consequências, né? E aí a gente fala muito mais dos desmatamentos e das queimadas, mas isso, né, quando você vai desmembrar isso, tem um detalhamento aí que impacta, né, no solo, na questão do solo, na questão climática, né? Durante as queimadas, os problemas respiratórios se agravam consideravelmente, né? O uso dos agrotóxicos tem contaminado cada vez mais, inclusive, né, povos indígenas, populações tradicionais, né? A mineração, ela tem sido uma grande vilã, né? Ali para os Munduruku, né? Para os Yanomami, são populações que têm sofrido muito com a questão, né, do mercúrio usado na mineração, que também é uma outra face, né, do que a gente coloca no mesmo padrão ali de perigo a mineração. E os agrotóxicos usados, né, na pastagem, né, que vai para a água, vai para os lençóis freáticos, né? Então, a gente está tendo cada dia mais água contaminada, ar contaminado, né? Isso é uma questão, acaba virando uma questão de saúde pública, né? Então, o agronegócio predatório, tal como ele ele é extremamente danoso não só ao meio ambiente, mas também à nossa saúde, né? E impacta muito, muito sobre tudo isso que a gente tem vivendo, principalmente agora nesse momento de pandemia, né? Esse desequilíbrio que o nosso ecossistema vem passando por conta desses cada vez maiores desmatamentos e cada vez maiores queimadas para atender setores do agronegócio, isso é só o começo. Que se a gente não conseguir rever, né, esse sistema capitalista que induz a esse consumo exacerbado, né, desses produtos, a gente ainda vai sofrer muito mais, né? Acho que todas as previsões aí estão certíssimas de dizer, né, que as grandes pandemias elas tendem a continuar e até, né, aumentar. E isso é porque você disse que não é uma especialista. Que modesta que eres. Obrigada, Ângela. Me permite de te chamar de Ângela. João, vamos aproveitar que a Ângela entrou no tema da água, né? O que vai acontecer com os rios? O que irá acontecer com o sistema hídrico da Amazônia e quais são as consequências em outras regiões se o latifúndio continuar avançando sobre a floresta? E quanto tempo temos, João, para evitar uma situação irreversível? Olha, em relação ao tempo, né, os nossos pesquisadores aí do INPE, né, os irmãos Nobre, não estão sendo otimistas, né? Dizem que temos pouco tempo, nesse ritmo, a gente terá pouco tempo com um processo irreversível aí, né, de uma savanização da Amazônia, né, de um processo dificilmente da gente conseguir recuperar. Por isso que nós temos que fazer esse stop Bolsonaro o quanto antes. Temos que parar o máximo possível, porque a gente não tem muito tempo. Por isso que essa consciência, né, tanto da sociedade brasileira quanto internacional, que ela tem uma responsabilidade sobre isso também, porque ela vai ser afetada por esses aspectos também. É fundamental essa aliança, né, a nível internacional, para a gente derrubar, né, esse fascismo instalado aqui no Brasil. E o que ocorre, né? Ocorre que essa água que a floresta amazônica produz, né, ela vem através dos rios voadores, né, um conceito aí criado aí pelos nossos amigos aí nobres. Ela é trazida para a região sudeste do país, né, uma parte do centro-oeste, etc.
e onde vai promover as chuvas de cá. Então, o verbo não seria o que vai acontecer, é o que está acontecendo. Já mudou muito a configuração hídrica, né? Aqui na região, sudeste, a partir dos desmatamentos, né? Das queimadas, etc., já tem influenciado muito. Então, quem mora em São Paulo, na região aqui do sul, Minas Gerais, já tem observado que os efeitos das mudanças climáticas de chuvas cada vez mais intensas, concentradas em um curto espaço de tempo, né? E períodos de estiagens mais longos. Então, São Paulo viveu isso, Belo Horizonte viveu, Brasília viveu esses períodos de estiagem muito intensos, coisas que não havia antes, né? Exatamente por conta do reflexo desse processo de desmatamento, de queimada, né, que a gente está tendo aí na Amazônia. Então, a gente tem um agravamento muito grande aí do ponto de vista hídrico. Além de você ter um processo de alteração desse regime hídrico, de intensidades de chuvas, que acabam trazendo muitos problemas sociais, né, porque a população mais pobre, às vezes, por falta de umas políticas habitacionais dos municípios, do Estado ou da União, né, acaba ocupando um pouco essas áreas, acaba sofrendo com essas enchentes, mais, né, do que os grandes, mas, sobretudo, a população, ela sofre, inclusive, com o risco, né, de morte. Você tem o período de estiagem, onde você tem um período mais prolongado aí das secas, então você vai ter menos produção de água, né, em determinados períodos, o que acaba afetando não só a comunidade, a sociedade, mas a própria processo de desenvolvimento, né, das regiões. Então, e agravado a isso, a esse problema da quantidade de água, nós temos o problema da qualidade, né, do agrotóxico, aí está sendo lançado um governo que mais liberou agrotóxico em menos tempo. E olha que agrotóxico não é agrotóxico que você tem aprovados aí em outras partes do mundo, não. São agrotóxicos proibidos no restante do mundo, porque causam câncer, causam uma série de problemas na vida das pessoas, né? E para o próprio solo e etc. Isso vai tudo para a água, né? Hoje, nos nossos sistemas de tratamento de água no Brasil, e que quase o mundo inteiro, não trata agrotóxico, porque é caríssimo o sistema para tratar. São poucas experiências no mundo que hoje conseguem tirar agrotóxico das águas. Isso significa que a gente vai estar consumindo esse agrotóxico, né? A gente vai estar trazendo, né, além de trazer naquilo que a gente come, né, o agrotóxico naquilo que se come, quando não é um produto orgânico, você acaba consumindo também pela água. Então, aumenta a concentração, aumenta os riscos e tudo mais. Então, você tem um processo de degradação da água, né, pela falta de saneamento, que nunca foi uma prioridade, né, de governo, a não ser na época do governo Lula, que investiu, criou uma política de saneamento, etc., né? Diferentemente desse governo agora que, né, fez um projeto para privatizar o serviço de saneamento nesse país, que já iniciou em alguns estados, infelizmente, já começaram esse processo de privatização das águas, e a gente sabe que a privatização da água, ela interessa apenas aos donos, né, dessas empresas que querem lucro. Ela não está... As pessoas vulneráveis, e a gente pode ver isso na questão da pandemia, o que é fundamental? Lavar as mãos, né? Se essa água falta para as pessoas mais vulneráveis. Então, a gente tem um risco muito grande, né, de ter dessa água faltar para as pessoas, porque falta de condições de pagamento, e eles vão cortar água, como cortaram em vários lugares do mundo, as empresas privadas cortam mesmo dos pobres, né, porque não pagam, porque o interesse deles é vender água mais cara e para quem pode pagar e para as grandes empresas. Então, a situação, né, que a gente já está vivendo é uma situação muito, muito ruim do ponto de vista hídrico, e aliado a isso, nós, por exemplo, tivemos o sucateamento do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que foi, por exemplo, só para dar um dado contrário, que aprovou uma proposta para que o governo brasileiro, na época, né, do presidente Lula, fosse na ONU defender a água como direito humano, né? Então, isso foi uma conquista de um Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que hoje está totalmente desmontado, mostrando um pouco que esse governo não tem nenhum compromisso, né, com as águas e com o povo. Muito bem. E aqui a gente tem a Sandra Lula Inocente, que ela deixa uma mensagem assim, ó. Aqui na Suíça, estamos na luta contra os gigantes da privatização da água, representando pela Nestlé e pelo Jorge Lema, que é o grande mercador do Brasil, já que é suíço brasileiro. E é assim mesmo, gente. Nossa, agora,
Ô, Ângela, deixa eu ver aqui. Ângela, a pandemia do coronavírus ainda está sendo estudada. Não sabemos exatamente qual foi a sua causa, mas muitos cientistas alertam para o risco de que espécies desconhecidas migram da floresta devastada para o ambiente urbano, a fim de sobreviver. O contato com vírus e bactérias desconhecidas pode ser uma verdadeira bomba relógio para as grandes cidades? Qual é a tua opinião em relação, Ângela? Oi, Ivanilde. Eu só queria complementar o professor João Bosco. Prazer em estar com você também, ter a oportunidade de estar com você aqui, professor João. E obrigada pela lembrança que você trouxe para a gente, assim, né? Para mim, especialmente também, que sempre acabo aprendendo um pouco mais, né, sobre o meu pai, sobre toda a sua trajetória, inclusive a partir dessas histórias de companheiros e de pessoas que em algum momento da vida dele estiveram com ele, ou não da vida, mas como você falou, assim, né, da passagem dele. Mas aí, meu complemento é para dizer que esse governo ele não liga para a água, ele não liga para nada, ele não liga para a vida, né? Se assim fosse, se ele ligasse, se ele se preocupasse com o povo que o elegeu, ele não estaria agindo como um carrasco da população brasileira nesse período de pandemia, agindo só quando pressionado pela sociedade, pelos governadores, né? Como a gente viu agora com a aquisição ou com se colocando, né, disposto a adquirir esses lotes de vacina que o Butantan dispunha aí, né? Então, a gente tem percebido essa falta de interesse de manter a vida, a saúde e o bem-estar da população brasileira. Né? Eles estão passando bem, tomando muito leite condensado, comendo muita uva passa, né? Mas a gente está nessa dificuldade, né, de acesso à vacina. Então, é isso, né? E assim, eu até talvez entrei um pouco nisso na minha fala anterior, né? Que já existe alguns pesquisadores e cientistas falando que a pandemia tem uma relação muito direta com o que a gente vem sentindo e vivendo em termos, né, de alteração dos ecossistemas, de alterações climáticas, na verdade, né, a gente percebe isso sem, inclusive, precisar ser cientista, porque com a pressão, né, sobre as florestas, e aí no mundo todo, a gente tem visto cada vez mais, por exemplo, casos de animais silvestres, né, aparecendo nas cidades, né? Quem nunca viu, né, uma jaguatirica, né, cobras, de repente você está lá na cidade, aparece uma cobra, aparece um jacaré, aparece uma onça. Isso é normal? Isso não é normal, porque esse não é o habitat desses animais, né? E a gente vem chegando e pressionando ainda mais a floresta, né? Invadindo a floresta. As cidades invadem as florestas. Aqui no norte, especificamente, né? A gente vive bem isso. A gente não vive nas cidades, a gente vive nas florestas que as cidades invadiram, né? E era o nosso lar, essa floresta? Não, era um lar deles. De repente, eles vão sendo empurrados, né? Pressionados para viverem num espaço, num limite de floresta que não era o que eles estavam acostumados. E essa relação que começa, essa proximidade, né? Os macacos, por exemplo, eles começam também a vir para a cidade. Lá em casa, por exemplo, eu moro afastada do centro da cidade, né? A minha casa, ela fica numa área de transição entre cidade e zona rural, assim. E a gente percebe muito, né, recebe muita visita desses bichinhos, assim. Mas essa relação, ela não é natural, então nada que é natural, né, traz consequências naturais também. As pandemias, né, e várias outras doenças como cólera, né,
agora o próprio Covid, né, que os cientistas já dizem que tem essa relação. O problema é que com tudo isso que a gente vem aprendendo, com tudo isso que a gente vem vivendo, com tudo isso que a gente vem alertando, isso não adianta muito não para a população e principalmente para aqueles que são os maiores responsáveis pelos desmatamentos, consequentemente, né, pelas alterações climáticas, pelas alterações nos ecossistemas, né? Então, as pessoas vivem atrás, perseguindo um lucro incessante, a grande indústria, o grande capital vive perseguindo um lucro incessante e, para isso, não mede esforços para colocar a nossa vida em perigo, a nossa vida em risco, a nossa vida em saúde, né? O professor João Bosco fala que os nobres eles são bem pessimistas em relação a isso, mas todos os ambientalistas eles jogam com esse pessimismo, e a gente precisa achar que nós já estamos no limite mesmo para ver se a gente consegue reverter, pelo menos minimizar o que está acontecendo, né? Nesse caso, mais é mais mesmo, né? Menos é mais, não. Nesse caso, é mais mesmo. A gente tem que. E a sociedade precisa acordar para isso. A sociedade, a cidade, né, precisa acordar para isso também, como bem disse o professor João Bosco, né? A gente precisa parar de achar que só quem está na floresta é que deve cuidar da floresta porque vive na floresta, mas e os benefícios que nós que estamos na cidade recebemos da floresta em equilíbrio, né? O oxigênio, a água potável, porque por mais que ela não seja potável nas nossas torneiras, ela está no rio, né, onde ela deveria também ser potável, mas hoje ela também não é, porque ela está sendo extremamente agredida pelos garimpos, pelos agrotóxicos, né? Então, a floresta ela nos disponibiliza um serviço de qualidade, mas a gente é que altera tudo com as nossas intervenções. E aí os céticos que não acreditam que as ações humanas são responsáveis pelo que a gente está vivendo hoje, né, poderiam, né, talvez, a partir do que a gente tem vivido nesses cenários atuais, se dá ao direito da dúvida, porque nunca se viu tantas consequências desastrosas, tantos crimes ambientais, como nos últimos anos, em que essa sociedade consome cada vez mais para que o sistema capitalista também produza cada vez mais, incessantemente. Que absurdo. Mas olha, eu acho, esses dias eu escutei um slogan que eu adorei, que dizia assim: se o povo se unir, Bolsonaro vai cair. E mais do que tudo, stop Bolsonaro agora, urgente já, que era para ontem. Não é hoje nem amanhã, era para ontem. Basta. Stop Bolsonaro. Stop Bolsonaro. E, João, muito boa a tua fala, Ângela. Acho que eu ficaria aqui o dia todo te escutando, vocês dois, o professor me dando uma lição, é justo que seja assim, e você falando dessa sua experiência direta, com contato direto aí com as comunidades. Eu sou de Rondônia, nós somos vizinhas. Eita, quando eu for aí, eu vou querer te visitar, tomar um café com tapioca com você. E vem você também, João. Venha conhecer ali a Rondônia, Acre. Mas, olha, vamos concluir esse bloco, porque parece que a gente começou 5 minutos atrás, mas já são 45 minutos de transmissão, e vou querer fechar pelo menos esse primeiro bloco. E vou fechar com o João, perguntando a ele aonde o Estado deveria investir para evitar uma tragédia ecológica e humana, protegendo de fato e não apenas com um slogan que a Amazônia é nossa. Bom, Ivanilde, viu, Ângela? De fato, os nobres, eu falei pessimista no sentido da nossa realidade, mas eles são muito realistas, né? Na verdade, eles não são nem pessimistas nem otimistas, eles são realistas. Concordo com você, viu? Obrigado aí pela contribuição. Eu acho que nós temos que ter essa ideia, essa noção, né? Que é uma realidade posta aí que a gente precisa estar enfrentando aí. Olha, Ivanilde, onde o Estado deveria investir para evitar essa tragédia ecológica humana? Na vacina, para que o povo vá para a rua,
junte mais para a rua para derrubar o governo. Essa é a primeira passo para a gente evitar uma tragédia ecológica humana que já está acontecendo, né? Que é esse governo. Então, o governo devia investir, né? Primeiro na vacina para todos nós podermos ir para a rua sem riscos, né? De vida e etc. Ampliar. Nós já estamos na rua, estamos usando a nossa criatividade, fazendo vários movimentos, mas engrossar mais ainda com o restante da população nesse processo, né? Mas eu acho que tem algumas coisas importantes, bem práticas e fundamentais, né? Eu acho que a demarcação das terras indígenas, quilombolas, a proteção das unidades de conservação, isso é fundamental, né, para a gente ter isso que o governo parou, não demarcou terra nenhuma, não fez nada nesse período, e, pelo contrário, está incentivando a ocupação dessas áreas. Então, acho que esse processo de demarcação, de definição, né, das unidades de conservação das áreas é fundamental. Outra questão, para evitar, né, essa tragédia ecológica humana, é retirar urgente os garimpeiros, os madeireiros, mineradores das terras indígenas, das unidades de conservação, né? Que estão levando Covid, que estão levando a morte, estão levando mercúrio para os rios, estão matando. Isso é uma tragédia muito grande, não só para quem está nas terras indígenas, mas também para quem consome essas águas, esses rios, né? Depois. Uma outra questão fundamental é a aplicação, né, da lei de crimes ambientais para esses criminosos que estão aproveitando aí, né, das bancadas BBB, né, que temos aí no governo, que apoia esse governo e que tem feito vários crimes ambientais por todo o país. Então, precisa efetivamente acabar com essa indústria de punição zero, né, que esse governo adotou para quem está agredindo aí o meio ambiente, consequentemente afetando a saúde da população, né? Esse uso indiscriminado do agrotóxico, precisamos barrar isso rapidamente, porque os efeitos na saúde da população já estão sendo sentidos e vão ser sentidos ainda cada vez mais, né, com o acúmulo aí desses produtos na vida das pessoas, no corpo das pessoas. O fortalecimento da fiscalização da estrutura ambiental nos 3 níveis, precisamos, né, isso tudo, porque são ações que vão ajudar a gente a garantir vida, né, e sustentabilidade. Um amplo programa de educação ambiental, né, com valores éticos, né, humanos, solidários, transformadores, que para a gente construir uma sociedade cooperativa, amorosa, ambiental, a gente precisa efetivamente ganhar a sociedade, né? E aí um Estado comprometido com isso, efetivamente, ele traz, incentiva o envolvimento da população e na construção de uma cultura mais solidária, cooperativa, né? E com essa compreensão da importância da preservação ambiental como uma fundamental para a preservação da vida, né? E em tempos de pandemia, né, além da sociedade sustentável, né, nós temos que construir a sociedade saudável. Então, aí passa por investimento no SUS, né, recuperação de todo do SUS, investimento na área de educação, de saúde, no processo da política de assistência social do país, nós estamos aí assistindo, né, um processo de aumento, né, das pessoas com fome no país, de miséria, né? Então, precisa de políticas econômicas e sociais muito fortemente voltado para quem precisa, né? Para quem tem necessidade, que é a população mais pobre desse país, né? E não para os mais ricos, que estão ficando mais ricos com essa crise, com essa pandemia. Então, eu acho que o Estado ele teria um papel fundamental, se quisesse, né? Ele não quer, porque ele tem um compromisso com a morte e não com a vida, né? Mas a gente tem, por isso que a gente precisa construir um novo Estado aí, com esse caráter, né, de valorizar a vida, de valorizar, né, o ambiente, de valorizar as relações, né, uma melhor relação das pessoas entre elas e com a própria sociedade, né? Resgatar aí a compaixão, resgatar o sentimento aí pelos outros, a empatia, porque infelizmente nós temos aí uma realidade, né, que não é boa. Por isso, stop Bolsonaro. Abrir aqui que eu sempre esqueço, stop Bolsonaro, súbito. Olha, tá passando rápido, tá voando, e a gente ainda tem, oh meu Deus, 10 minutos aqui. Eu vou fazer uma pergunta
Eu vou pedir desculpa à comunidade se eu não estou mais lendo, mas é porque eu quero aproveitar ao máximo dessas duas pessoas aqui especiais e para eles poderem falar, não? E quero aproveitar, eu peço desculpa, mas eu vou pedir à Flavinha de colocar aí os chats embaixo, assim, pelo menos podemos contemplar, não? E ver os chats de vocês. Mas, olha, eu vou fazer uma pergunta que vai para vocês dois. Uma é que vai reforçar o que a Ângela já falou anteriormente, não? Que nós acreditamos que é preciso salvar as vidas, não? Os povos indígenas mostram isso há séculos em equilíbrio com o meio ambiente, como já falou a Ângela. E que sugestões concretas vocês teriam para alcançarmos esse equilíbrio, inspirando-se no modelo da vida sustentável da floresta, o do bem viver, não? Que tem essa sinergia dos guardiões da floresta com a própria natureza. Como vocês... Eu vou pedir para que vocês sejam rapidinho, porque temos muito pouco tempo e ainda temos que fazer as considerações finais. Ok, fecho e deixo com vocês. 2 minutos. Eu queria começar, porque eu queria mandar um beijo para a Sandra Lula Inocente. Ela é uma grande parceira nossa, tanto minha quanto do Comitê Chico Mendes. Um beijo para ti, Sandra, e para Maria Luísa também, né? Nossa, eu fico assim, embasbacada, como diz o outro, com as palavras do professor João Bosco. Eu também passaria o dia ouvindo ele também, só para reforçar que quando a gente fala de pessimista, nesse sentido, é de que não achar que está tudo bem, né? É de que não achar que está ok, porque se a gente acha isso, a gente não age. Então, a gente precisa pensar que as coisas estão piorando para ver se a gente sai dessa nossa zona de conforto e vamos para o embate, vamos para o stop Bolsonaro mesmo, né? Acho assim, o que a gente faz aqui contribui significativamente com essa mudança que a gente quer, né? O que a gente faz no Comitê Chico Mendes, a gente acabou de sair da Semana Chico Mendes 2020, em que a gente trouxe grandes debates também, pautando a sociedade sobre isso. O que nós fazemos enquanto pessoas individualmente, né, para poder ajudar a mudar esse cenário também influencia muito, né? Mudar muitos dos nossos paradigmas, por exemplo, as pessoas estão parando de consumir carne, né, carne de gado, carne vermelha, por conta de ser um dos grandes fatores do desmatamento, portanto, de tudo isso que a gente vem falando. Eu acho que pequenas atitudes, né, do nosso dia a dia, ela vai acabar aproximando um pouco mais, né, daquilo que a gente está falando, né, do equilíbrio, né, do equilíbrio climático, né, e assim, eu acredito muito nisso, né. Acho que a gente ir aos poucos tomando essa consciência ambiental da importância, né, da saúde do nosso planeta e da importância das nossas atitudes e ações diárias em relação a este planeta, mas também em relação ao outro, né? A amorosidade, a humanidade, né? O estar junto, a empatia, né? Ela tem sido um fator que a gente tem percebido, principalmente nesses últimos anos, que está em falta, né? O povo brasileiro, uma parcela do povo brasileiro tem endurecido, tem o coração endurecido, e eu acho que ter a paciência de lidar com essas pessoas, de fazê-las pensar de forma diferente, né? De fazê-las refletir sobre, né, o seu papel também enquanto, né, guardador e guardadora desse planeta, cuidador e cuidadora desse planeta, e, portanto, cuidador da vida. A gente vive momentos assim de que o materialismo, as coisas materiais, o ter e não o ser, tem ganhado cada vez mais, tem sido prioridade na vida de muita gente, quando, na verdade, eu acho que o grande sentido de estarmos aqui, o grande sentido de estarmos passando por tudo isso, é reaprender, é aprender novamente
né, a colocar a nossa humanidade, colocar o nosso sentir e o nosso doar também à disposição da sociedade. Eu acho que tudo vai ter que passar pelo coração, pela conscientização das pessoas, né? Entender o papel de cada um, respeitar as diferenças, né? Respeitar os direitos dos povos indígenas de ser quem são, de estar onde estão, né? Assim como de todo o conjunto da população dos povos brasileiros, né? Cada um com suas culturas, com suas tradições, mas igualmente importantes, né? E valorizadas dentro do contexto, né, de um país democrático, de um país tão bonito e pulsante como o Brasil, né? Eu acho que passa por rever, né, nossos paradigmas, nossos sentimentos, né, e as nossas percepções. Professor, eu vou lhe pedir, porque na sua fala o senhor também já aproveite e faça suas considerações finais, porque nos falta 3 minutos, professor. Tá bom, Vanessa. Primeiro, eu só queria dizer assim que eu não sou um professor, sou um aprendiz, né? Tanto que eu aprendi com vocês e aprendo, né, todo dia. Queria agradecer nessa referência aí, mas por essa classe da educação muito fundamental, né, que é o professor. Mas eu sou um aprendiz, sempre coloco isso no mundo. Agora, para a gente ter ter um bem viver, a gente tem que acabar com uma sociedade homofóbica, patriarcal, machista, né, racista. Eu acho que essas outras lutas elas têm que estar incorporadas na luta política e a luta ambiental, né? Eu acho que a gente só vai construir efetivamente uma sociedade do bem viver, as pessoas voltando a ter empatia, compaixão, né, se solidarizando, se sentindo que nós estamos todos, né, fazemos parte desse planeta que é único e que se acaba para todos, né? E que ele é fundamental, e não só por isso, mas que a gente merece ter uma vida de felicidade, de alegria, né, de convivência e de valorização daquilo que é essencial, né? Não daquilo que é desperdiçável, né? Efetivamente o consumismo, né? Essa ganância, esse lucro e essa sociedade, esse modelo de capitalista aí que gera uma sociedade de exclusão, uma sociedade de privilegiados, né? E por isso que eu queria finalizar, que eu acho que a gente um Stop Bolsonaro com toda a sua corja que está com ele, que o apoia, né? Porque ele representa um projeto que a gente não pode, né, militar, ecocida e genocida que está aí junto com ele nesse processo, e também esse empresariado, né, que só visa lucro, como eles fizeram aí, como eu já disse aí sobre a lei de saneamento, que o objetivo é lucro, não é a saúde da população, não é entregar água potável com qualidade e atendendo a saúde da população, mas é o lucro. Então, a gente precisa derrubar, né, essa lógica internacional que existe não só no Brasil, mas em vários países, né, e um grupo que comanda a economia e a finança no mundo, onde o interesse não é a saúde da população, não é a sustentabilidade do planeta, mas o interesse é exatamente se dar bem e continuar ganhando cada vez mais. Queria finalizar, então, agradecendo aí a alegria de participar aqui com vocês, dizer que estamos juntos nessa luta e Stop Bolsonaro. Stop Bolsonaro. Ângela, 5 segundos, consegue agradecer, Ângela? Rapidinho. Sim. Quero agradecer essa equipe, né, o Magrão, que eu já encontrei em outros espaços, em outras oportunidades, você, né, pela brilhante condução, a Cláudia, né, todos vocês, pelo acolhimento, pela oportunidade, o prazer de ter conhecido o professor que diz que não é professor, João Bosco, né? E de estar aqui também dando a minha contribuição nesse momento tão importante da democracia brasileira, dizer que a gente precisa, sim, estar cada vez mais unidos, né? Estar cada vez mais ativos nesse Stop Bolsonaro. E eu parabenizo muito toda a equipe, né, que está conduzindo esse movimento Stop Bolsonaro Mundial, que tem se mostrado aí também um caminho, né, que tem nos motivado e nos esperançado. Parabéns, equipe. E sim, nós precisamos dar um basta nisso que está acontecendo, né? Não é possível que a sociedade brasileira não se indigne. Por isso, Stop Bolsonaro, fora Bolsonaro, hoje e sempre.
Fora Bolsonaro, obrigada comunidade, obrigada a todos, aos canais que fizeram a retransmissão dessa live. Vai já começar outra. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada, professor, obrigada, Ângela. Um beijão a todos.